Existem famílias onde o amor é substituído por aparência, onde o valor de uma pessoa não é medido pelo coração, mas pelo dinheiro que ela pode gerar. E foi exatamente assim que Isabella Moretti cresceu, filha de uma das famílias mais ricas da cidade, cercada de luxo, de poder e de expectativas. Mas havia um problema. Isabella não era como os outros. Enquanto seus irmãos dominavam reuniões, fechavam contratos e impressionavam investidores, ela era diferente, mais sensível, mais humana e, na visão da família, fraca. E naquela noite, tudo mudou. A mansão estava iluminada, uma festa elegante, empresários, políticos, gente importante, todos reunidos para celebrar mais um grande negócio da família Moretti. E Isabella estava ali, tentando pertencer, tentando ser suficiente, até que cometeu um erro. Durante um brinde, ela falou demais, revelou uma opinião, questionou uma decisão da empresa, e o silêncio que veio depois foi pior do que qualquer grito. Seu pai, Alessandro Moretti, apenas a encarou, frio, calculista, sem emoção, e disse na frente de todos: "Você deveria aprender a ficar em silêncio." Algumas pessoas riram, outras desviaram o olhar, mas ninguém a defendeu. E então ele continuou: "Você não tem preparo, não tem visão, e definitivamente não tem lugar aqui." O coração de Isabella disparou, mas ela não chorou. Ainda não. Ela tentou responder, mas foi interrompida. "A partir de hoje, você não faz mais parte desta família." Silêncio, pesado, definitivo. E naquele momento, tudo acabou. Ou pelo menos, foi o que eles pensaram. Naquela mesma noite, Isabella saiu da mansão com uma única mala, sem dinheiro, sem apoio, sem nada, a não ser uma escolha: desaparecer ou provar que estavam errados. E ela escolheu desaparecer, mas não por fraqueza, por estratégia. Os anos passaram e o nome Isabella Moretti foi esquecido. A família seguiu em frente, mais rica, mais poderosa, mais distante de qualquer consequência. Até que, anos depois, algo começou a mudar. Uma nova investidora apareceu no mercado. Discreta, inteligente e absurdamente rica. Ninguém sabia de onde ela veio, mas todos queriam saber. Ela comprava empresas em silêncio, influenciava decisões, movia milhões sem nunca aparecer demais. E havia algo nela que incomodava, porque ela não buscava atenção, ela buscava controle. O nome dela? Valentina Rios. Pelo menos era o nome que todos conheciam. Mas havia algo curioso. Valentina começou a se aproximar justamente da empresa Moretti. Reuniões estratégicas, parcerias inesperadas, investimentos precisos. Como se ela soubesse exatamente onde agir. E o mais estranho, ela nunca errava, nunca. Enquanto isso, dentro da família Moretti, as coisas começaram a sair do controle. Decisões falhando, negócios dando errado, pequenos prejuízos que começaram a crescer. E ninguém entendia o porquê, exceto alguém. Porque cada movimento de Valentina não era aleatório. Era calculado, frio e pessoal, muito pessoal. Até que um dia, ela entrou na empresa, não como visitante, mas como parceira, sentada na mesma mesa, onde anos atrás, Isabella foi humilhada. Ninguém reconheceu, ninguém percebeu, mas ela percebeu tudo, cada rosto, cada detalhe, cada pessoa que esteve ali no dia em que ela foi expulsa. E naquele momento, pela primeira vez, um leve sorriso apareceu, não de alegria, mas de certeza. Ela não tinha voltado por dinheiro. Ela não tinha voltado por poder. Ela tinha voltado para corrigir uma injustiça, mas não da forma que eles esperavam. Não com gritos, não com vingança impulsiva, mas com algo muito mais perigoso: controle. Porque enquanto eles ainda acreditavam que estavam no comando, eles já estavam perdendo tudo. E o pior, eles ainda não faziam ideia de quem estava por trás disso. Anos se passaram até que algumas pessoas voltam para recomeçar. Outras voltam para terminar o que foi interrompido.
Valentina Rios não voltou por acaso. Ela voltou com um plano. Um plano que começou anos atrás, no exato momento em que foi expulsa da própria família. Porque quando Isabela Moretti saiu daquela mansão, ela não levou apenas uma mala. Ela levou algo muito mais importante: memória. Cada palavra, cada olhar, cada humilhação, tudo ficou guardado, esperando o momento certo para ser usado. E esse momento finalmente tinha chegado. Agora, sentada na sala de reuniões da empresa Moretti, ela não era mais a filha rejeitada. Era a investidora, a parceira, a mulher que todos queriam impressionar. E pela primeira vez, eles estavam ouvindo, sem saber que estavam entregando tudo. Os primeiros movimentos foram sutis, quase invisíveis. Pequenas sugestões em reuniões. Ideias que pareciam inteligentes, mas que, lentamente, começavam a mudar a direção da empresa. Ela não forçava decisões, ela plantava dúvidas e deixava que eles mesmos escolhessem o erro. Um contrato foi alterado, um investimento foi redirecionado, uma parceria foi cancelada, tudo com justificativas perfeitas, tudo aprovado e tudo errado. Mas ninguém percebia, porque Valentina não destruía de fora, ela destruía de dentro. Enquanto isso, Alessandro Moretti começava a sentir, não o prejuízo, mas a perda de controle. As decisões que antes eram óbvias, agora pareciam incertas. Os números não batiam, os resultados não vinham. E pela primeira vez em anos, ele começou a duvidar, não dos outros, mas de si mesmo. E isso era exatamente o que ela queria. Porque destruir uma empresa não começa com dinheiro, começa com insegurança. Mas ela não parou aí. Valentina começou a se aproximar dos irmãos. Aqueles que um dia riram, que assistiram, que não disseram nada. Agora, eles a admiravam, confiavam nela, pediam conselhos e ela ajudava. Sempre ajudava, com soluções que pareciam perfeitas, mas que no fundo criavam conflitos, competição interna, desconfiança e pouco a pouco a família começou a rachar. Discussões surgiram, acusações, decisões sendo questionadas, e o ambiente que antes era controlado se tornou instável. Tudo isso sem que ninguém suspeitasse dela, porque o maior erro deles foi subestimá-la uma vez, e agora nem sequer a reconheciam. Mas a verdadeira jogada ainda estava por vir. Valentina encontrou algo que nem mesmo eles sabiam que existia. Uma falha antiga, um documento esquecido, um acordo mal resolvido, algo pequeno o suficiente para ter sido ignorado, mas grande o suficiente para destruir tudo. E ela guardou isso, esperando o momento perfeito, porque vingança não é sobre velocidade, é sobre precisão. Então, no dia certo, na reunião certa, com todas as pessoas certas presentes, ela fez. Calma, segura, sem levantar suspeitas. Ela trouxe o assunto à tona, como se fosse apenas uma preocupação, como se estivesse tentando ajudar. E foi ali que tudo começou a desmoronar. O erro veio à luz, investigações internas começaram, parceiros foram avisados, e o que parecia pequeno se transformou em um escândalo. A confiança no nome Moretti começou a cair, rápido, pesado, irreversível, e pela primeira vez, Alessandro olhou para Valentina com algo diferente, desconfiança, como se, no fundo, alguma parte de ele reconhecesse. Mas não era suficiente. Ainda não, porque ela ainda não tinha terminado. Ela nunca quis apenas prejudicar a empresa. Ela queria algo maior, muito maior. Ela queria que eles sentissem exatamente o que ela sentiu. Ser ignorada, ser desacreditada, ser descartada. E agora era a vez deles. Naquela noite, Valentina ficou sozinha no escritório, observando a cidade, luzes, movimento, poder, tudo aquilo que um dia disseram que ela nunca teria. E pela primeira vez, ela sussurrou o próprio nome, não Valentina, mas Isabela, porque no fundo, ela nunca deixou de ser quem era. Ela apenas se tornou alguém que eles nunca esperaram. E quando finalmente descobrirem a verdade, não vai ser só tarde demais. Vai ser
irreversível. Algumas verdades não machucam, elas destroem. E naquela manhã, a família Moretti estava prestes a descobrir quem realmente estava por trás de tudo. Alguns segredos não desaparecem, eles só esperam o momento certo para voltar. E quando voltam, eles destroem. Victor Langford sabia disso, mas passou anos fingindo que não. Até que o mundo dele começou a encolher. Chamadas ignoradas, reuniões canceladas, aliados sumindo. E a verdade era simples. Ele estava sendo abandonado. Por medo. Porque quando um império começa a cair, ninguém quer estar perto. Victor começou a desconfiar de tudo. Câmeras, funcionários, até do próprio reflexo. Ele não dormia, não confiava em ninguém, porque agora ele sabia. Alguém estava observando, e esse alguém sabia de tudo. Até que chegou um arquivo, sem nome, sem aviso. Ele abriu, e o que viu gelou seu corpo. Uma gravação antiga, a voz dele e de um homem morto, Marcus Hale, seu sócio, seu amigo, ou pelo menos era o que ele dizia. Mas a gravação mostrava a verdade, uma discussão. Marcus queria expor tudo, e Victor não podia deixar. Você vai destruir tudo. Silêncio. E depois disso, Marcus desapareceu, para sempre. Foi aí que Victor entendeu. Eleanor não estava atacando. Ela estava revelando cada erro, cada crime, cada segredo, e já era tarde. Porque enquanto ele tentava reagir, ela já estava à frente. No dia seguinte, as notícias começaram. Escândalos, investigações, e o nome dele em todos. Investidores fugiram, contas bloqueadas, e o império começou a cair. Em dias, Victor quebrou, mas não por dinheiro, por medo. Medo de perder o controle da própria história. E então, veio a última mensagem. Você ainda acha que isso é sobre dinheiro? Isso é sobre a verdade. E quando a verdade aparece, não existe volta. Porque dessa vez, não era só o império dele em jogo, era a liberdade. Você disse, ela começou calma, que eu não tinha valor, que eu não tinha lugar, que eu não era suficiente. Cada palavra, como um eco do passado. Então eu fui embora. Aprendi, cresci e voltei. Silêncio. Pesado, cortante. Alessandro tentou reagir, se levantar, recuperar o controle, mas não conseguiu, porque não havia mais controle. Você fez tudo isso? Ele perguntou. A voz baixa, quase quebrando. E Isabela respondeu, sem hesitar. Não, você fez. Aquelas palavras atingiram mais forte do que qualquer acusação, porque eram verdade. Tudo o que está acontecendo, ela continuou, é consequência de decisões suas, de escolhas suas, de quem você escolheu ser. O silêncio voltou, mas dessa vez não era vazio, era cheio, cheio de tudo que não foi dito. Durante anos, você destruiu essa família. Eu só mostrei isso para o mundo. Alessandro desviou o olhar, pela primeira vez, porque agora ele não estava olhando para uma inimiga, estava olhando para o próprio erro, mas Isabela ainda não tinha terminado. E isso, ela disse firme, é só o começo. Ela se levantou, calma, controlada, como sempre, e caminhou até a porta. Mas antes de sair, parou, sem olhar para trás. Dessa vez, você vai assistir tudo. E então, ela saiu, deixando para trás não apenas um homem destruído, mas um império, prestes a cair de verdade. Algumas quedas acontecem de uma vez, outras acontecem em silêncio. Lentas, inevitáveis. E quando você percebe, já perdeu tudo. Depois da revelação, nada mais foi o mesmo. O nome Moretti, que antes abria portas, agora levantava suspeitas. Telefonemas não eram mais atendidos, parcerias foram desfeitas e investidores começaram a desaparecer. A notícia se espalhou rápido, mais rápido do que qualquer tentativa de controle, porque dessa vez não era apenas um erro, era uma história inteira vindo à tona. E o mundo assistia, atento, curioso, implacável. Dentro da empresa,
O caos era visível, funcionários pedindo demissão, reuniões vazias, decisões sendo tomadas, sem direção. A confiança havia desaparecido e, sem confiança, nenhum império se sustenta. Alessandro Moretti finalmente entendeu. Não havia mais estratégia, não havia mais saída. Ele não estava mais tentando vencer, ele estava tentando sobreviver. Mas era tarde, muito tarde, porque Isabela não estava mais jogando. Ela estava encerrando. Os documentos começaram a surgir. Contratos antigos, acordos escondidos, movimentações que nunca deveriam ser vistas. Tudo sendo exposto, sem filtro, sem proteção, e com cada nova revelação, mais uma parte do império caía. Investigações oficiais começaram, autoridades se envolveram, e o nome Moretti passou a ser associado a algo completamente diferente. Não mais poder, mas corrupção, manipulação, destruição. E pela primeira vez, ninguém quis defender. Os filhos de Alessandro, aqueles que um dia riram, aqueles que assistiram em silêncio, agora sentiam o peso, a queda, a realidade. Porque o que estava acontecendo não era apenas financeiro, era pessoal, era o reflexo de tudo o que eles ignoraram. E Isabela assistia, de longe, sempre de longe, sem interferir, sem comemorar, sem emoção visível, porque aquilo não era sobre vitória, era sobre fechamento, sobre finalmente encerrar algo que nunca deveria ter começado. Até que o momento final chegou. A empresa foi oficialmente dissolvida, contas bloqueadas, bens congelados, e o Império Moretti deixou de existir. Assim, simples, direto, final. Alessandro estava sozinho, sentado no escritório, que um dia foi símbolo de poder. Agora, vazio, silencioso, sem significado. E foi ali que ele percebeu. Não foi o dinheiro, não foi a empresa, foi ela, a única pessoa que ele deveria ter protegido. Dias depois, eles se encontraram pela última vez, sem advogados, sem imprensa, sem testemunhas, apenas os dois. Alessandro tentou falar, pedir, explicar, mas as palavras não tinham mais força, porque algumas coisas não podem ser consertadas. E Isabela sabia disso. Ela apenas o olhou, sem raiva, sem ódio, sem emoção, e disse: "Eu não fiz isso por dinheiro. Eu fiz isso porque você fez primeiro." Silêncio, pesado, final. E então ela virou e foi embora, sem olhar para trás, porque algumas histórias não terminam com reconciliação, terminam com distância, com consequência, com verdade. E pela primeira vez na vida, Isabela não precisava provar nada. Ela não precisava voltar, ela não precisava lutar, porque finalmente ela estava livre, livre de tudo e de todos. No fim, o maior erro deles não foi perder tudo, foi nunca perceber quem estavam destruindo desde o começo.